Boa tarde a todos e a todas, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um encontro do Movimento de Conexão, promovido pela Comissão da UAB Itaquera de Direito Sistêmico, e hoje com o apoio da Comissão de Direito Médico e de Saúde, com a doutora Kátia Dietrich. O Movimento de Conexão, ele nasceu de um projeto de conectar as pessoas em relação à pandemia, como elas poderiam passar por essa fase, trazendo então ali ferramentas, subsídios para melhorar, né, para poder fortalecer nesse processo. E agora a gente traz também um apoio das comissões, como uma forma de conectar os assuntos ao olhar sistêmico. Como que todas as outras áreas, elas se relacionam com o direito sistêmico. Então, eu vou passar agora a palavra para a doutora Isabel, para fazer as considerações iniciais. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todas. Boa tarde. O Celso está por aí, doutor Celso é sempre presente, né? Satisfação. Mais uma tarde com vocês, nesse movimento tão bacana que a gente tem falado todos os dias e num momento tão importante a gente se conectar, né? Talvez a gente esteja mais conectado do que em outros momentos, porque a gente tem um piloto automático, sempre naquela coisa do tempo, a gente não para se olhar, né? E a gente está sendo obrigado a se olhar, né? E olhar o outro. Então, parabéns, Roberta, pelo movimento de conexão. Doutora Kátia, uma das mais novas integrantes aí do nosso grupo de comissões, presidente de comissões, e eu fico muito contente por ser uma mulher e estar aí conosco nesse desafio, né? Seja muito bem-vinda nesse primeiro, acho que é a primeira atividade efetiva, né? Ainda que virtual, a gente não tem deixado os trabalhos em suspenso, né? Também quero, como hoje não tem tanta gente na sala, eu vou cumprimentar com os nomes. Doutora Andréa Rossi, presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutor Celso, da Comissão de Direito do Trabalho, que hoje tem uma atividade também pelo Zoom, e a doutora Alcione, que é nossa presidente da Comissão de Igualdade Racial. E, não tão menos importante, doutora Ana, que hoje vem nos trazer a sua mensagem um tema tão importante. A gente vai falar de conexão sistêmico, falar do direito ao idoso. E fica aqui nosso abraço em nome da diretoria e mande nossas considerações e abraços aí também para os nossos colegas cearenses. Obrigada. Recebo com muita amorosidade. Obrigada, doutora. E nessa conexão, ainda que, como você disse, né, doutora, ainda que seja virtual, permite trazer pessoas e nos conectar a pessoas lá no Ceará e fortalecer essa corrente, né? E a doutora Kátia, para fazer as considerações. Eu só tenho a agradecer, né, esse momento de conexão. Eu achei fantástica a ideia. Eu que sou, como disse a doutora Isabel, obrigada pela recepção. Eu que sou uma das caçulinhas aqui na UAB Itaquera, né? Comissão, recém-criada Comissão de Direito Médico e da Saúde. Acabada de criar a comissão, eu falei, poxa vida, e agora? Qual vai ser o primeiro trabalho? Aí, eis que vem a doutora Roberta, com toda a simpatia e suavidade do mundo, e me chama para esse encontro, né? Esse bate-papo aqui, na conexão. E eu achei fantástico. O tema, nós estávamos até conversando há alguns minutos, o direito sistêmico, para mim, eu acho que para todo mundo, né, que não está na área, é um direito tanto quanto novo, a gente não tem, assim, um conhecimento profundo, e eu fiquei encantada, estou encantada, a doutora Roberta, a doutora Ana também, o que tiver de evento, de trabalho, pode me informar que eu estou super dentro. E aí, assim, na verdade, tem tudo a ver com o direito médico e da saúde especificamente, né? Porque, na verdade, a saúde não
não é simplesmente ausência de doença, ela é um conceito muito mais amplo, né? Ela envolve o bem-estar físico e emocional das pessoas, a forma como essas pessoas se relacionam com a sociedade, enfim, como são tratadas. E aí o direito sistêmico vem para somar, na verdade, o direito à saúde. E assim, na verdade, eu estou aprendendo com vocês e acho que essa união entre as comissões, essas duas comissões, direito médico como direito sistêmico, só vão enriquecer mais e mais, não só aos advogados, como toda a sociedade, né? Eu acho que é uma união que tende a crescer. E, enfim, eu estou aqui aberta para ouvir todo esse conhecimento lindo que vocês têm para passar para nós. Bacana, essa é a ideia mesmo, né? E aí eu até trago como complemento, em 2018, a constelação familiar foi considerada como prática integrativa do SUS. Então, hoje, Sim. em muitos hospitais, em muitos lugares, já está sendo aplicada a constelação sistêmica. Então, vamos apresentar aqui, então, hoje nossa convidada, a doutora Ana Tarna dos Santos. Ela é advogada, consteladora, coordenadora do curso de Direito, mestranda em Ciências Jurídicas na Universidade Autônoma de Lisboa, fez formação de Direito Sistêmico pela Faculdade Novare, junto com a Hellinger Schule, e ela tem coautoria, né, nos livros Um Novo Olhar para o Conflito, Diálogo entre Mediação e Constelação Sistêmica. Um que eu adoro é Direito Sistêmico, um despertar para uma nova consciência jurídica. E Direito Sistêmico, que eu chamo do livro amarelinho, né, de capa amarela. Esse livro ficou excelente. E Direito Sistêmico a serviço da cultura de paz. Não que os outros não tenham ficado, mas esse eu acho que ele ficou mais fluido a leitura. Elas reuniram 8 advogadas e construíram aí toda uma história da constelação sistêmica. Então, Ana, gratidão, já desde o início, gratidão por aceitar esse convite, e a palavra é sua. Obrigada. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer realmente o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Quando eu vi, né, a postagem da Roberta, né, Movimento de Conexão, eu já achei o máximo, e a proposta é fabulosa, né? A gente fazer essa conexão desse todo dos colegas, e a gente está falando de algo tão pertinente, né, que a mídia não fala muito, né? Não sei se vocês percebem. A gente não vê muito se falar na violência do idoso, que me chamou a atenção. A gente vê muito falar na violência da mulher, que está, infelizmente, o índice é altíssimo, mas a gente não vê muito se falar nessa violência em face do idoso, né? Então, por que eu escolhi essa temática? Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Eu advoguei 5 anos no sindicato, que eu atendia muitos idosos, né? Então, me chamava a atenção os relatos desses idosos. Eram idosos que às vezes iam fugido dos filhos, escondido dos filhos, e relatavam situações bem conflituosas, né? Do filho reter o cartão, do filho estar isolando ele em casa. Então, aquilo me chamou a atenção, e então despertou em mim realmente esse olhar para essas questões dos idosos, né? E em 2015, eu fui para um evento do IBDFAM, e a doutora Berenice Dias, ela falou sobre a questão da alienação em face do idoso, e aquilo eu achei tão fantástico, como essa alienação em face do idoso, né? E eu fui pesquisar no Google, e eu vi que só ela tinha falado sobre isso, né, analogicamente, mas eu comecei a ver textos dela falando, e na minha percepção tem aí sim uma sintonia, sabe? Eu acho que na minha percepção o idoso pode ser sim vítima dessa alienação parental. E caminhando mais um pouquinho, foi quando eu escrevi o artigo, né, que foi nesse primeiro livro aqui, com a coordenação da Sarubi, que eu escrevi exatamente sobre isso, né, que é a visão sistêmica para o idoso vítima de alienação parental. Então, essa é a minha trajetória do meu olhar para o idoso, né? Fruto desses meus atendimentos iniciais, advogando realmente. E aí, quando a gente remete agora para o isolamento, né, que a gente está vivendo, e eu moro com uma idosa, a minha mãe é uma idosa de 83 anos, só eu e ela, a gente
Então, a gente consegue realmente ver a vulnerabilidade, né? A fragilidade, porque esses idosos estão em casa agora, não saem mais para nada, né? Então, se a gente está sendo afetado psicologicamente, imagine os idosos, emocionalmente, né? E aí vem justamente a questão também da violência mesmo física e financeira. Eu andei pesquisando ontem e vi que o índice, né, dessa violência em face do idoso, em alguns estados, aumentou imensamente nessa época de quarentena, né? Então, de que forma que a gente pode estar olhando para isso nesse momento? Eu acho que essa é a proposta, né, Roberta? De que forma agora, nesse momento de quarentena, a gente pode estar olhando para o idoso e despertando isso a nível social. Sim, também. É uma reflexão sobre tudo, né? Sobre esse período, como a gente olha para a velhice, né? Com quais olhos a gente recebe essa herança dos pais. Isso. Então, sistemicamente, dentro desse olhar no artigo, eu trago isso, né? A gente consegue perceber a violação das 3 leis sistêmicas, né? Eu não sei se todos aqui conhecem, né, as leis de Bert, né? Eu me fundamentei em Bert para estar escrevendo esse artigo sistemicamente. E, então, eu comecei a perceber essa violação, né? Tanto da lei da hierarquia, né? De quem veio antes, dar e receber, que é a lei do equilíbrio, como principalmente também do pertencimento. Então, a gente sabe que sistemicamente, o nosso sistema familiar, ele é a base, né? É a base de tudo. Todos nós viemos de um sistema familiar e pertencemos a um sistema familiar, né? Então, eu comecei a falar no livro, né? Estou me baseando um pouquinho aqui, passando para vocês, trazendo movimentos que demonstram essa desconstrução, essa violação dessas leis, né? Pensando nos atendimentos que eu fazia lá no sindicato. Então, eu cheguei a atender situações de idosos que chegavam para mim e falavam: doutora, o meu filho está me pressionando, ele quer que eu venda a única casa que nós temos para ajudar a parte dele. E eu vou morar onde? Então, isso me chamava a atenção. Ou então, o volume de empréstimos que esses idosos tinham, né? Então, sistemicamente, a gente começa a ver uma desordem aí. O filho não respeita mais o pai se sente maior que o pai, né? Tem autores que falam da infantilização dos idosos, né? Muitas vezes o filho começa a achar que aquele pai tem que tratar como se ele fosse uma criança, que não tem mais autonomia, que não tem mais poder de decisão na vida, né? E isso vai abalando psicologicamente. Então, sistemicamente, o filho se sente maior nesses movimentos, né? Tanto na violação psicológica, como na violação... a física eu nem falo, né? Porque aí já é o extremo, realmente. Mas que, infelizmente, também acontece. Então, os 3 níveis de violência ocorrem porque a lei, digamos, da hierarquia, né? Que é justamente respeitar quem veio antes. Então, eu como filho, meu pai sempre vai ser maior do que eu. Eu sempre vou ser menor, né? Então, a gente vê essa desordem aí, né? Dentro da lei do equilíbrio, também existe uma desordem, né? Então, o filho começa a querer que o pai dê algo que o pai não pode mais dar também, né? Ele está vulnerável ali, a situação agora é outra. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Não sei se vocês já pararam para pensar, essa frase que a gente escuta muito. Agora eu cuido da minha mãe ou do meu pai, e começam a chamá-los de filhos. Agora minha mãe é minha filha. Não, normal a gente ouvir, né? Agora o meu pai é o meu filho. Não sei se vocês escutam isso. Sim. Só essa frase aí, na minha percepção, já é desequilíbrio. Assim, meu pai nunca vai ser meu filho, né? Eu nunca vou ser a mãe da minha mãe. Eu vou cuidá-la dela como filha, não como mãe, né? Então, acho que aí já é uma desordem também que acontece. Então, hoje, quando eu escuto essa frase, depois que eu tomei essa consciência sistêmica, né? Não tinha essa percepção. Mas agora, quando eu escuto, eu olha, acho que aí já está uma desordem aí, só nessa fala. Ô, doutora... Pode falar, gente, que eu me empolgo aqui. Pode falar. Não, eu estou super curiosa agora e querendo conhecer mais e mais do direito sistêmico. A gente não poderia dizer que se trata, na verdade, de um problema cultural, assim, eu digo, quase que como uma doença social, essa questão de desrespeito a essas 3 leis,
de repente, essa sociedade maluca que nós estamos vivendo, né? Os pais, sim, total estresse, correndo de um lado para o outro, acabam não dando a atenção necessária para o filho, acaba criando o filho desde pequeno num ambiente de violência, enfim, gritos, e aí esse filho, quando cresce, acaba, bom, agora, e entra no que a senhora acabou de dizer, o pai vira meu filho, então eu vou tratá-lo assim como eu fui tratado na infância, como se eu fosse me vingar, agora é a minha vez. Então, de repente, a gente não poderia olhar como um problema social mesmo, que deve ser tratado não só o problema da violência ao idoso, mas a violência como um todo, que foi embutida na sociedade, né? A criança cresce nesse ambiente e acaba se tornando um adulto que vai acabar tratando o seu idoso da mesma forma como foi tratado. Seria mais ou menos essa a visão sistêmica neste caso? Eu acho que tem também uma questão, tem social, tem cultural. Assim, o que é que o Bert fala, né? A Roberta está aí para também complementar isso. Ele fala que os pais já nos deram tudo, foi a vida, né? Então, a partir daí é com a gente. Só que no Brasil, a gente tem uma cultura de ficar ali no... Por exemplo, você vê um americano, o filho tem 18 anos, aí te vira, vai para a vida, vai trabalhar. A gente, no Brasil, a gente tem essa cultura de ficar muito, muito tempo e ficar nessa dependência, né? Eu acho que também tem essa questão cultural. Mas, sistemicamente, existe esse movimento, né? Então, os pais já nos deram o máximo que é a vida, né? A partir daí é com a gente precisa caminhar. Então, o que a gente vê nessas relações de abuso dos filhos, assim, eu estou falando dos filhos, gente, mas pode ser outro parente também, né? Do irmão, às vezes tem aquele, por exemplo, às vezes tem aquele irmão que não, e de repente não casa, né, e que vai morar com a irmã, enfim, e depois passa a cuidar dessa irmã, que vai se achando também no direito de estar controlando a vida, né, dominando, a gente também vê isso, né, ou aquele filho que não casa, que fica cuidando dos pais e se acha superiores do que os outros irmãos também, né, financeiramente, se acham com mais direitos, né, e aí também vem esse desequilíbrio, né. Posso então, só trazer uma outra reflexão lógico. rapidinho? É que quando a gente fala, que hoje o nosso tema, lógico, a gente está trazendo sobre o aspecto da violência, mas quando a gente fala dessa desordem um pouquinho, mesmo que fosse com toda a amorosidade do mundo, então aquele filho que quer proteger o pai e tudo mais, há uma desordem também. Então, seja para um lado ou para o outro, né? Existe sim uma questão, lógico, de cultura, de contexto, mas quando a gente fala nesse desequilíbrio, é olhar para esse pai nesse lugar de que, enfim, eu vou salvar, eu vou agora. Ele não tem mais opinião, né? Então não pergunta, você gosta disso? Não, come isso aí que está ótimo. Essas pequenas coisas, né? De não. Não, mãe, come isso aqui, faz assim, e deixa de validar os sentimentos, as sensações, né? O movimento, né? Vai tirando a autonomia. Você falou aí, Roberta, eu lembrei de uma situação, eu estava no shopping com a minha mãe e ela questionou sobre um preço de um produto e a pessoa, em vez de responder olhando para ela, olhou para mim. Mas quem perguntou foi a minha mãe. Parece que a pessoa, né? Eu achei aquilo tão... né? Enfim, é como se ela é idosa, ela não vai entender, não sei, vou responder aqui para ela, né? Então, acho que é isso aí que a Roberta também está trazendo, né, Roberta? Sim. Eu convivo com a minha mãe e com a minha avó de 94 anos, né? Então, como olhar para ela com a fragilidade que ela tem, mas a força enorme que minha avó tem e uma mente brilhante, porque no sentido de ela lembra de coisas quando ela tinha 5 anos, eu acho incrível, então são muitas histórias. Não Só que tem ali o respeito. Então, a avó é assim. Não quero fazer assim. Ok, tá tudo certo. É ela, né? Isso, exatamente. E aí a gente, voltando um pouquinho, né, para essa questão do isolamento, né, só trazendo um pouquinho, né, saindo um pouquinho já do teor da violência, mas entrando um pouquinho nesse momento de isolamento, que de alguma forma, se isso não é visto, a violência ela acaba acontecendo, seja psicológica, emocional, né? Que é justamente isso, essa boa escuta para o idoso, né? Essa paciência que a gente precisa realmente ter, a gente entender que ali é uma outra forma já de ver as coisas, né?
e que falta muito. E aí é onde entra a violência, porque entra a impaciência nesse momento, você já não, né, o idoso, muitas vezes também o idoso quer sair, não pode sair. Eu já vi casos assim de pessoas idosos que querem sair, mas não pode, tem que ficar em casa, né? Então acaba acontecendo várias situações nesse contexto. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa que eu falo muito? Eu vou me empolgando aqui. Não, pode falar, fica à vontade. Acho que você podia trazer um pouquinho, voltar nas ordens, né? Quando a gente fala do desequilíbrio aí da hierarquia. Você estava falando. Pronto. Aí, pois é, então vou voltar para esses exemplos, né? Desses atendimentos que eu fazia, que eu já sistemicamente ia observando já ali a forma como a coisa estava desorganizada, né? Então, no relato daqueles idosos. Então, eu vi essa questão da desordem, né, da hierarquia, dos filhos estarem se sentindo maiores do que esses idosos, que esses pais. Essa lei do equilíbrio, às vezes, exatamente, o filho, a pessoa que cuida daquele idoso, não nem vai dizer filho, a pessoa que cuida daquele idoso, às vezes até o próprio cuidador, sabia? Ele se acha com mais direito do que o próprio parente, porque está cuidando do idoso. Eu já peguei situações assim também, né? O cuidador se acha com mais direito também, nesse sentido. Ana Zélia, lá da comissão, essa quem vai estar entrando agora. Ah, que bacana. Eu a convidei porque ela tem um programa numa rádio aqui em Fortaleza, e essa semana ela falou sobre idoso. Oi, Ana. Aí eu vou te mostrar. Tudo bom? Eu estava dizendo que está desligado o teu vídeo. Oi, Ana, gente. Boa tarde. Boa tarde. Estava falando, Ana, que você tem essa questão do programa lá na rádio, que essa semana você falou sobre idoso, né? Da violência também que você falou, não foi isso? Exatamente, foi sim. É um assunto que merece bastante cuidado, né? Porque, por incrível que pareça, por mais que haja necessidade, ainda é muito esquecido. Os nossos idosos ainda ficam muito no esquecimento, infelizmente, lamentavelmente. Pois é. Mas hoje eu estou para ouvir. Não, participo também. Eu comecei exatamente falando isso. Se fala muito na violência da mulher, né? Mas não se fala na violência do idoso, né? Infelizmente. Então, continuando agora, falta a questão do pertencimento, né? Então, eu falei já da hierarquia, falei do equilíbrio, e falei do pertencimento, que é justamente excluir o idoso. O que acontece muitas vezes também? Ou o cuidador ou um parente vai impossibilitando o contato dos outros familiares com o idoso. Eu já também presenciei situações assim. Eu já presenciei uma situação que um dos filhos, o idoso morava com um filho, e esse outro filho foi pegar o idoso para passar 2 dias na casa dele. Simplesmente ele fez de refém o pai. O idoso não saía mais, isso foi numa cidade próxima a Fortaleza. Então, o pertencimento, né, o idoso vai sendo excluído. Na verdade, assim, gente, se a gente for olhar sistemicamente, o idoso vai sendo excluído socialmente, né? É uma tendência natural, infelizmente. Essa exclusão, ela vai acontecendo, né? E isso começa no seu familiar. Então, esse direito de pertencer também vai sendo retirado, infelizmente, para os nossos idosos, né? E para a gente, ao longo do tempo, porque a gente quer viver muito, então a gente vai envelhecer também. Então, é algo que eu sempre gosto de estar olhando, né, nesse contexto. Então, esse artigo, que é desse livro aqui, ele veio trazendo justamente esses contextos de desequilíbrio, né? E eu fiz analogia a essa questão da alienação parental, né, com base nos textos da Berenice Dias. Então, é algo que eu sempre estou citando e falando, que eu acredito muito, realmente, se a gente muda essa percepção, a gente vai dar mais qualidade de vida a esses idosos. Travou um pouquinho aqui. Podem falar, gente, falem. Pode ficar à vontade. Assim, eu acho que quando a gente fala um pouquinho também da violência, esse tema eu não trouxe ainda desmembrado aqui para o movimento de conexão. A violência, por mais difícil e denso que seja o tema, ele também está a serviço de algo no sistema, né? Quando a gente olha para a violência para o idoso, também a inserção que ele também está ali olhando para algo dentro do seu sistema familiar. E ele é muito grandioso, né? Porque
quando a doutora Kátia fala assim, então um filho que sofreu violência vai ser necessariamente violento. E não, né? Inconscientemente, a gente percebe que essa questão da violência, ela está enraizada no nosso sistema familiar de muitas gerações. Porque para nós chegarmos aqui, muitas gerações passaram por muitas coisas, de sofrimento, de dores, de guerras. Então, eu tenho um caso, por exemplo, que eu conheço uma pessoa que a mãe era, de alguma forma, se a gente fosse ver hoje, talvez ela fosse denunciada para o Conselho Tutelar, porque a única forma que ela sabia de manifestar ali os limites dela era através do bater. Em compensação, ela teve 5 filhos, e a última de um outro pai. E essa já não foi educada, vamos colocar assim, na cinta. Ela foi educada de outra forma, enfim, com mais carinho, com mais atenção. Mas quando você conversa com os filhos, você percebe que a forma de colocar limite era através da violência, algo que ela nunca sofreu. Então, se a gente for olhar desse pano de fundo, não teria justificativa. Ela não passou por isso, nem da mãe, nem do pai. Mas como é algo sistêmico, transgeracional, em algum lugar a gente encontra isso, né? E isso é de forma inconsciente, porque ela nem presenciava isso. Ela é a última das filhas, e os outros irmãos já eram maiores. Então, olha o quanto está tão intrínseco, né, no sistema, né, Ana? Demais. Nossa, você falando, eu me dizendo, gente, é muito profundo, realmente, né? Assim, o direito sistêmico nos desperta esse olhar muito profundo para as relações. São contextos que a gente vê a densidade ali, como você falou, ela não estava repetindo um padrão, né? Ela não estava repetindo um padrão, né? Mas do sistema, sim. Mas o sistema trouxe isso. É muito incrível, muito incrível. Eu acho que aí vem a importância do direito sistêmico e de nós profissionais conseguirmos orientar e mostrar às pessoas esse sistema, né, de violência, essa violência que vem sendo passada, porque muitas vezes quem trata, né, o filho que trata o pai com alienação parental, né, que é o tema, ele não percebe isso, né, para ele está fazendo o melhor possível, as pessoas não enxergam, então aí vem a importância dos profissionais terem conhecimento desse direito sistêmico para poder orientar e mostrar e indicar caminhos de como tratar e como melhorar essas relações, né? Eu achei interessante que o próprio Estatuto do Idoso, ele traz um capítulo inteiro destinado à saúde, né, do idoso, e aí a gente vai lá no artigo 8, ele diz assim, que as instituições de saúde devem atender a critérios mínimos para atendimento das necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, bem como orientação aos cuidadores familiares e grupos de autoajuda. Quem que tem conhecimento disso na sociedade? Desses grupos de autoajuda, instituições de saúde, patrocinar? Ninguém. Né? Então, a importância, inclusive, das comissões, né? Dessa troca de conhecimento, dos colegas advogados irem passando um para o outro e conversando para tornar isso público, para que as pessoas do poder público, porque eu não sei nem se todas as instituições mantêm esse grupo de apoio. Eu desconheço, na verdade. Também, confesso que eu desconheço. Mas está na lei. Então, vez que a gente conhecimento e esse conhecimento vá se tornando cada vez mais difundido, as pessoas, né, vão exigindo isso do poder público e vai se tornando acessível, vai se tornando realidade, deixando de ser só um direito ali previsto na lei que a maioria nem conhece. Sim, sim. Aqui em Fortaleza nós temos a Delegacia do Idoso, né? Não faz tanto tempo que ela foi criada. A Promotoria do Idoso criou um núcleo de mediação, existem hoje formações de mediação para idosos, então as mediações acontecem com os idosos, convida ali os familiares, tanto é que na época que eu trabalhava no sindicato, eu orientava os idosos a procurarem a promotoria, tinha lá um setor só para eles, né, e aí a família era convidada a participar das mediações, então já vi, poxa, que avanço, né, então hoje tem uma delegacia, hoje tem um núcleo só de mediação dos conflitos dos idosos, então
acredito que aos poucos a sociedade vai também tomando consciência da importância que é, né? Sem que é um dúvida. tema que parece que é tão deixado de lado, assim. A doutora Isabel tem uma pergunta. Pode fazer, doutora. Eu queria saber se existe um olhar sistêmico para esse idoso que vai sendo excluído do seio familiar. A doutora Ana comentou acerca da exclusão, que é natural que esse idoso vá sendo excluído. Existe um olhar sistêmico para esse fato, para esse contexto? Sim, com certeza. Eu acho que, como a Kátia falou, né? Eu acho que o primeiro movimento, não só os profissionais, mas a sociedade inteira, lógico, olhando para o núcleo familiar, é a consciência dessa exclusão. E o direito sistêmico está para isso, está para levar essa consciência, né? Então, na medida que ele toma consciência desse movimento de exclusão ou dessa violência, mesmo que inconscientemente ele esteja provocando, já é muito positivo para ele mudar essa postura, né? Poxa, eu estou praticando isso, né? Então eu vou mudar. Eu vi realmente a forma como eu estou atuando. Então o direito sistêmico possibilita essa tomada de consciência. Então a partir dali ele pode honrar aquele pai, fazer novos movimentos, reconhecer e validar o lugar daquele pai, né? E não importa. Eu me lembro de um constelador, né, na formação. Não importa o que seu pai faça, não importa se ele é um alcoólatra, não importa, né, Roberta, né? Não importa isso, ele é o seu pai, ele é maior, então quando esse olhar vem à tona, aí toda a relação, acredito que ela mude de configuração. A sociedade como um todo, ela está passando por um processo, né, de aprendizado. Eu sempre falo, se antes os loucos eram excluídos, e vários outros tipos de doença, a psicologia trouxe esse campo de estudar isso. E as constelações familiares com Bert Hellinger, ele trouxe um passo a mais para entender realmente essas relações humanas. Então, o que eu faço de forma inconsciente, sem saber, e a gente repete muitas coisas sem saber e sem perceber que faz diferente do outro, a partir do momento que eu trago para o meu consciente e tenho um movimento de sim, né? Porque eu posso trazer para minha consciência e falar, não, realmente eu estou repetindo, eu estou não sei o quê, mas se não tem aquele movimento interno real de falar, não, sim, eu posso fazer diferente, sim, eu honro esse pai e essa mãe, sim, eu vou dar um novo passo, aí sim essa nova consciência é possível, né? Ela emergir. Senão, ela fica ali no estagnado, tem um querer, né? Tem uma vontade, e é o que a gente fala, tem um movimento para isso, né? Que é uma a doutora Cristina Laguno, com quem a gente teve aula, ela fala muito disso. Ela colocaria ali o quinto elemento das ordens, né? O quarto elemento, além do assentimento, o movimento. Qual é o movimento que eu faço para poder me permitir fazer diferente? A doutora Cristina Laguno é uma advogada na Argentina, excepcional também, que traz muitas considerações sobre isso, né? Grandioso. Não, e aí você falando, e me veio já a percepção, né, de que... Vou fazer só um recorte aqui, né, na verdade, do tema, mas do olhar para o pai, para essa mãe, para esses idosos, né, se soubessem que, como o Best fala, né, que o sucesso tem o rosto da mãe, né, então, olha que grandioso isso, né, então, como essa validação ela é importante na nossa vida, né, como a gente, quando faz um movimento de exclusão, de não validação, a gente vai enfraquecendo e não sabe por quê, e, na verdade, a fonte está ali e a gente não está reconhecendo aquela fonte, que são os nossos pais, né? Então, eu acho que o direito sistêmico, o direito do idoso, ele dá essa doçura, né? Mas a gente consegue olhar ainda com mais amorosidade ainda, porque a gente entende a importância que esses pais têm, do que eles nos deram. Então, a gente olha com mais amor. E desses avós, né? Muitas vezes também tem um afastamento. Sim, lógico. Então, às vezes, o casal se reúne, tem uma nova família e só passa a visitar, por exemplo, só o lado materno, só o lado paterno, afastando os netos dessa convivência por censura, por julgamento. Isso também existe ali uma força que é tirada, né? Porque
como a gente disse, teve um encontro com a doutora Jeane, Ana, falando sobre os relacionamentos. Quando existe um casamento ou uma união, a gente não casa só com a pessoa, a gente casa também ali com os sistemas. Né? Então, se casa com esse sistema desse marido, dessa mulher, com tudo que veio através deles, de cada um, né? Então, é bem interessante. E a violência, nesse caso, e é sempre interessante falar também que quando tem essa relação, porque às vezes a violência é entre os idosos também, né? Eu lembro uma vez, eu participava de um projeto com o Ministério Público, e elas tratam dos direitos dos idosos, né? Então, a proteção ao direito do idoso e das pessoas que têm deficiência, alguma restrição assim. E ela falava que, às vezes, a violência estava ali, aliado com o idoso, por exemplo, e com uma pessoa que também tinha o resguardo da lei. A quem é o resguardo? O idoso, que também tem que ser amparado pela lei, ou aquela pessoa que já tem uma deficiência física e mental, que também é protegida pela lei? Então, a gente percebe também que a violência, ela está além disso, né? E foi muito interessante, porque uma vez a gente fez justamente uma constelação com bonecos de um caso assim, em que uma promotora, ela falou, olha, eu não sei como agir. Eu tenho uma idosa que eu preciso proteger, mas essa pessoa também, que comete a violência, também é protegida por lei. E aí foi muito interessante, nós fizemos um movimento com os bonecos, e ela precisava entrar com uma ação. E passado, acho que 5 meses, ela me encontrou lá no fórum e ela falou, olha, não precisei entrar com a ação. Não sei como, mas essa filha se afastou da residência e agora tá tudo bem. E essa senhora, ela tinha como apoio, né, de um sistema. Então, assim, é muito interessante os movimentos que a gente percebe, né, como são grandiosos nesse sentido. Sim. Eu achei muito interessante, até para a Roberta falou da importância de tomar conhecimento, da pessoa perceber a forma como ela está tratando o idoso, até para romper, né, esse sistema, porque na verdade acaba se tornando bola de neve. A pessoa, eu acho que é muito importante ela perceber, assim, hoje estou maltratando meu pai, mas meu filho está vendo essa forma de relacionamento e amanhã eu vou ser o idoso e meu filho está aprendendo comigo a como me tratar. Amanhã, gente, isso até me arrepia, isso é fabuloso, vocês estão de parabéns, Maria, incrível, e eu acho que é muito importante disseminar esse conhecimento para as pessoas irem, enfim, descobrindo e aprendendo a lidar, né, umas com as outras, principalmente nesse momento de pandemia, onde todos os relacionamentos estão potencializados, né, tanto os bons relacionamentos, como aqueles relacionamentos que já vinham sendo doentios, e agora, enfim, as pessoas estão confinadas, presas de suas casas, e aí essa violência tão grande, né? Essa semana, desculpa, eu lembrei agora, essa semana teve um ator que se suicidou com 85 anos, né? Exato. Hoje é quinta, acho que foi segunda-feira, né? Que triste, né? 85 anos e ele deixou uma carta ainda, aquilo, nossa, achei tão triste, né? Me abalou, assim, imaginar, enfim. Então, a gente fica imaginando, né, o que acontece, né, com esse idoso para tomar essa decisão, né, 85 anos, ele tinha filho, tinha netos, tinha uma estrutura, tinha uma carreira, Então, o que o isolamento pode estar fazendo ainda de pior na mente desses idosos, né? Nesse caso, não tem. O filho chegou a emitir uma nota, enfim, de falar sobre isso, mas a gente sabe que tem ali outras causas muito profundas e de dor, né? Então, com respeito, né, a olhar. Mas são situações que todos nós, em algum lugar, conhecemos algum idoso ou alguém que está vivenciando isso, né? E talvez esse seja o primeiro caminho. E eu sempre gosto de falar, doutora Kátia, que a constelação é uma perspectiva de tudo isso, né? Então, existem, junto com a constelação, e o Bert sempre falou, existem tantos outros caminhos para se chegar por uma consciência mais ampla, né? Então, que cada um, dentro do que acredita,
possa efetivamente entrar em contato com isso, né? A constelação não é, e eu gosto de falar isso, eu falo eu, Roberta, tá? Enquanto que esse é um caminho, assim como tantos outros a gente verifica, né? Práticas integrais, enfim. E aqui a Ana, dentro dos trabalhos que ela faz, traz com muita alegria muita leveza esse tema, né, Ana? Sim. Realmente. Sim. Você estava falando, aí eu lembrando de algumas constelações que eu já assisti lá no fórum, e uma me chamou a atenção que foi exatamente isso. Foi um casal, né, que o juiz intimou as partes a irem, né, participar do programa, e os pais do marido, né, no caso, do ex-companheiro, na verdade, que era o pai dos 2 filhos da autora do processo, acompanharam, eram 2 idosos, e a constelação dele foi muito forte, porque demonstrou quanta violência doméstica ele sofreu. E aí ele praticou exatamente a mesma violência com os filhos. Né? Existe uma protetiva que ele não viu os filhos há muito tempo, porque ele bateu muito na mãe dos filhos e ele bateu muito nos filhos, porque ele apanhou muito. E aí a mãe dele ficou, a gente via assim, sabe, no rosto dela já dizia tudo, né? Então foi uma situação bem delicada nesse momento, assim, mas foi uma repetição aí de um padrão que ele acompanhou, que ele viveu, na verdade. Né? Então a constelação trouxe isso claramente. Eu esqueci de falar, assim como eu, a Ana também participa de alguns projetos dentro do fórum, e ela participa dos olhares e fazeres sistêmicos, né, no Ceará, sistêmicos. E tá já há quantos anos o projeto? Uns 3 anos? Já? 2? Vai fazer 3 anos no mês que vem. 3 anos, mas agora está suspensa as atividades. Porque o fórum, né, enfim, fechado, né, mas estão acontecendo lives via projeto também, via o programa, com os consteladores que são voluntários no programa, né, então... Qual que é o canal? Na própria no próprio IG do programa, o @olhares e fazeres sistêmicos. Instagram, bacana. Hoje mesmo teve, de manhã, tá, se vocês quiserem seguir. Então, no dia que teria a vivência, né, porque a gente faz o calendário do semestre, no dia que teria a vivência, acontece a live com o constelador. Que interessante. Bacana. E aí vocês têm feito, então, essas lives para o pessoal. Bacana. Isso eu já não sabia, tá vendo? Bacana. Então, é @olhares e fazeres sistêmicos, @gmail.com. Tô dizendo, eu tô dizendo já é o e-mail, tô louca. @olhares e fazeres. Olhares e fazeres, tá? Legal. Olhares e fazeres. Vocês colocarem, vocês vão localizar com certeza. E aí o projeto está você, a Socorro Fagundes, e tem a Gabriela Lima, isso. E a Gabriela Lima. Também a Gabriela está com você no livro do Despertar, né? Isso, ela também está como coautora do livro, né? Se vocês, Roberta, se as pessoas ficarem interessadas, pode passar aquele lá em PDF que a gente liberou mesmo. O objetivo é a gente estar divulgando mesmo, estar falando sobre a temática. Não era vender livro, né? Tipo, eu sempre falo que o conhecimento ele tem que ser compartilhado e nunca represado. É como uma fonte de água limpa e cristalina, a gente compartilha. Então, lógico que a gente respeita direitos autorais e tudo mais, mas é bacana você trazer isso, e também é importante a gente, como advogado, entender que os livros têm direitos autorais, sim, tem uma parte ali de toda que o autor coloca, mas eu acredito muito que esse olhar sistêmico realmente precisa ser ampliado e chegar a mais pessoas, né? E é isso que com o movimento de conexão a gente pretende, né? De forma despretensiosa, através de um bate-papo, que a gente possa levar para os nossos colegas esses olhares e possibilidades, né? Sim, com certeza. Essa semana, inclusive, eu coloquei uma semana dos influenciadores de BERT, né? Então, eu estou a cada dia falando de um que veio antes, de Moreno, né? Virginia Satir, retirado do livro. Então, é bacana porque a gente vai desmistificando, né? Sim. Eles vão começar, então, realmente, teve um estudo antes, aconteceu isso, né? Não é algo mágico, não é religião, não é espiritismo, existe aí uma ciência por trás. Tudo com base na psicologia, em estudo, isso.
E aí é pela Comissão de Direito Sistêmico do Ceará. Como Ceará? Ceará, Comissão de TEI, Direito né? Sistêmico, OAB, Ceará. Isso. Está lá agora também. Ai, maravilha. Alguém tem alguma pergunta? Enfim, queria fazer. Acho que a Ana, né, poderia de repente falar um pouquinho também, muito embora a gente não se conheça, já que ela falou um pouquinho aí sobre o idoso. Eu não sei se ela quer. Ela falou que só ia ouvir hoje, né? Ana Zélia? Ela. Ela deu Ok. uma saidinha aí. Isso, faz parte, gente. O online tem isso, né? Ontem, como a gente falou, tem o home office, então a gente sabe que nesse home office tem toda a estrutura da casa aqui, as pessoas com quem a gente convive, né? Sim. E então nós vamos só respeitando também. Eu sempre falo, às vezes, quando meu vídeo também está desligado, é porque tem aqui as intercorrências familiares, e a gente acolhe. Eu sempre falo, a gente acolhe porque é isso, agora estamos nesse momento, e tá tudo certo, né? Eu falei, desapegar daquelas coisas, muito embora a gente falou de reputação digital, mas a família tem nos dado aí também o norte em relação a isso, né? Então, desapegar de algumas coisas e reconstruir outras, né? Um processo de reconstrução. Até no encontro com a doutora Andréia Rossi, da Comissão da Mulher Advogada, a doutora Miriam, que é da vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada Seccional, ela falou, eu estou num processo de reconstrução. Todos nós, né? Estamos nos reconstruindo. Com certeza. Fomos Então, fomos convidados, quase que obrigados agora, realmente, a nos reconstruir de outra forma. Né? E é aquela coisa, que quem quer também, né? E tá tudo, né? Enfim, a gente sabe que... E eu tenho visto muito isso. Ontem a gente falou também com a Daniela, ela falou, agora é uma hora de muitas mortes. Muitas coisas vão deixar de existir, mas para algumas pessoas não. E a gente olha para isso também sem julgamento, né? Sim, com certeza. E é muito rico tudo isso. Sim, sim. Ai, Ana, nós adoramos. Não, passa mega rápido. Passa muito rápido, né, gente? Muito rápido. Mas eu acho que você trouxe aí muito... Foi para a gente refletir, né, gente? Foi para despertar aí reflexões, para a gente pensar nossas posturas e, enfim, acho que foi esse o objetivo. Eu adorei estar aqui com vocês nesse bate-papo, sempre bom essa troca de conhecimento, de experiências, né? E a gente vai aí dessa forma construindo algo, ajudando aí a quem sabe construir algo novo, né? Algo para a gente melhorar aí nossa sociedade, nossas relações. Obrigada, viu, Roberta? Adorei. Ó, o doutor Celso falou que está aqui aprendendo com vocês, né? Com a gente aqui. Enfim, o doutor Davi vai estar num próximo encontro que nós teremos também aqui, falando sobre as relações do trabalho, né? Dentro da pasta da comissão dele. E vai ser bem bacana. Maravilha. Doutora Kátia, vou te passar... deixa eu... A doutora Andréia quer falar. Pode falar, doutora. Não, na verdade, é dividir um pouquinho da minha experiência. Eu estava aqui ouvindo os comentários e a doutora Kátia falou uma coisa que, sim, a gente precisa entender na nossa vida de que tudo acontece e nada é por um acaso. De tudo a gente tira uma lição. Eu sou uma pessoa muito agraciada por Deus. Eu venho de uma família muito estruturada, eu tive pai, literalmente falando, presente, amoroso, carinhoso, que sempre tratou a minha mãe de uma maneira muito gentil, muito responsável. Eu tenho uma mãe, até hoje meu pai, o Papai do Céu levou ele, tem 6 anos, mas a minha mãe ficou, e a minha mãe era aquela mulher assim, lava, passa, cozinha, cuida dos meus filhos como se dela fosse, melhor do que eu, inclusive. Até hoje são os bebezinhos dela e assim vai. E no meio do ano passado, ela começou a ter uns probleminhas de saúde e parou de andar. Ela tem um pezinho torto, esse pé foi entortando, enfim, por questões físicas, biológicas, assim digamos, e ela passou por 2 cirurgias muito pesadas. E aí a gente teve que mudar a nossa rotina. E isso, por mais que possa parecer desgastante, foi olhar para alguém com quem eu tenho um amor tremendo. E me bateu um medo assim de perder, aquela coisa de cuidar. Então eu virei a mãe dela. Eu creio que o direito sistêmico explique alguma coisa nesse sentido,
Mas eu virei aquela que briga, que você está de pé por quê? Você está fazendo isso por quê? Você está desobedecendo a ordem médica por quê? E você vai cuidando. Então, assim, eu percebo que eu hoje estou me vendo na obrigação. Eu estou me vendo na função de cuidar dela, mas não é uma maneira de se obrigar. E aí a gente começa a olhar quantos estão ao nosso redor que não têm essa oportunidade, que não tem alguém do seu lado que possa cuidar, que possa gerir a vida, que possa... E assim, é o que vocês estavam comentando. Gente, o amanhã é um fato. E aí a gente entrega para a vida alguma coisa que a gente recebe depois. E não necessariamente com esta obrigação, não é isso, mas a gente precisa tomar cuidado com as nossas ações. Porque hoje a gente tem uma pandemia, a gente está vivendo uma pandemia que a gente nunca o ser mais criativo, ouso dizer que o ser mais criativo não imaginou alguma coisa parecida com isso. Então a gente precisa cuidar dos nossos. Não dá para cuidar do mundo, não somos mulheres maravilhas e homem maravilha, doutor Celso, mas a gente precisa aprender a cuidar dos nossos da casa e a rede vai se abrindo e a rede vai se ampliando de uma forma que a gente vai tendo apoio externo. Eu falo que a OAB foi um presente de Deus na minha vida, que eu ganhei muitos amigos, muitas amigas, e a gente vai buscando força uma na outra, e eu aprendi literalmente o que é sororidade, no sentido de que eu falei para Bel, tô fora da OAB, porque eu preciso cuidar da minha mãe. Elas fazem tudo por mim, ainda botam meu nome, como se eu tivesse feito alguma coisa. Quer dizer, então assim, isso tem um significado tão grande que palavras às vezes faltam para a gente conseguir descrever o que é um cuidar do outro. Então, embora hoje o foco seja idoso e eu estou vivendo essa fase agora de cuidar da minha mãe, que graças a Deus está se restabelecendo a cada dia, ainda está muito difícil, é uma coisa muito demorada, ela tem 70 anos e tudo. Então, a gente sabe que com a idade as coisas se complicam, mas a gente está vivendo uma fase de repensar esse cuidado com o ser humano, não necessariamente com o idoso, ou não somente com o idoso, com o ser humano. A gente precisa ter esse olhar de que hoje eu estou muito bem, obrigada, amanhã eu não sei. E aquilo que eu preciso fazer hoje, por mais que amanhã eu esteja muito bem, que assim eu permaneça, para eu poder dar, porque vale mais, claro, dar do que receber sempre. Então, primeiro, assim, agradecer a Roberta, porque a gente está vivendo esses dias assim, e eu fico aqui fora. Ó, o que eu estou fazendo? Ó, crochê, tá? Eu estou ouvindo vocês e estou fazendo alguma coisa aqui para eu ouvir com mais calma. O meu momentinho, né? Eu sento aqui, fico fazendo alguma coisinha com a mão. E a gente fica ouvindo e falando, poxa, cada fala eu posso linkar com alguma coisa da minha vida e eu posso crescer. Então, aquela fala da Miriam, a gente tem que estar em reconstrução, em construção, em aperfeiçoamento diário. Muito obrigada, gente. Obrigada a você, Andréia. E é legal só trazer uma reflexão rapidinho, que a gente fala que todos nós, dentro do nosso sistema familiar, a gente tem uma função. E quando a gente olha para o coletivo, a gente tem uma missão. E aí a gente, dentro do que a gente fala de sistema, nós somos compostos por muitos sistemas. E internamente nós temos muitas partes. Então, cuidar do pai na velhice é os cuidados, é uma função, mas o seu papel dentro desse sistema sempre será filha. Então, é um lugar, né, Ana, de cuidados que precisam e são necessários e pontuais, mas respeitando ainda assim a individualidade, né? Então, às vezes eu falo, esses dias mesmo, minha avó resfriada, minha mãe, vou lá levar. Eu falei, você perguntou se ela quer? Se ela vai tomar esse remédio? Aí minha mãe ligou e falou, mãe, você quer? Eu tenho um remédio aqui bom. Ela falou, eu quero. Então, esse cuidado, ele é essencial e pontual. Eu lembro de uma amiga que ela é procuradora da mãe, e ela resolvia tudo do jeito dela. Até que ela tomou contato com isso e um dia ela começou a passar a perguntar para a mãe dela como ela queria que ela administrasse as coisas da mãe. E a mãe deu uma respirada funda e falou, filha, obrigada. Ela olhou, ela falou, o que foi? Ela falou, agora você está me ouvindo. Ela foi lindo. E através desse olhar... Me emocionei.
Então, assim, os bens continuavam sendo da mãe, a mãe realmente não podia sair para ir para banco, fazer um monte de coisa, mas ela estava ali ainda, né? Então, assim, lógico que a gente sabe, porque quando a gente desvalida esse idoso no que ela pode, no que é possível, existem vários caminhos. Alguns vão para depressão, né? Alguns outros vão para raiva, então às vezes se torna um pouco mais violento, um pouco mais agressivo na hora de tô mostrando isso, mas não. Então, assim, é um olhar tão profundo como. E para tudo. Isso é o que você falou, André, para tudo. Mas é a gente tentar permanecer nesse lugar de pequeno e falar, mãe, nossa, foi tanta coisa que você já passou, né? Tanta coisa que você me ensinou e continua me ensinando. Porque mesmo ela com essa dificuldade, ela deve estar mostrando uma grandeza de passar por tudo isso, ainda que seja com choro, com dor, que é, assim, incrível. Né? E ela, então, na hora das dores, ela falava assim, ela fala ainda, quando está comentando, ela fala assim, eu não falei que eu estava com dor porque eu não queria preocupar vocês. Então, assim, ela se submete a algumas coisas para não preocupar os filhos, para não preocupar os netos. Então, assim, ainda hoje, com toda essa, depois de filhos criados, de netos, eu tenho um filho de 24 anos, de netos praticamente criados, ela ainda tem essa postura. Isso que você está falando, Roberta, eu vivi, eu tive que ouvir dela para eu entender. Porque a minha mãe, diferentemente de algumas, não sei, da mãe de cada um que está aqui, mas ela é uma pessoa criada no interior da Bahia, ela só aprendeu a cozinhar, a lavar, a cuidar do marido, ela não sabe ler, não sabe escrever, totalmente dependente. Meu pai era taxista, então para ele cuidar dela, o que ele fazia? Ele trazia todas as compras do mês para casa. Então, ela nunca, durante 50 anos de casamento, ela nunca teve que ir no mercado direto. Ela ia para comprar uma coisa diferente, para fazer alguma receita especial, mas o dia a dia, ele trazia para casa, porque ela não tinha... Ele estava na rua, era fácil, e ela não tinha que sair, deixar... Enfim, hoje eu entendo como uma maneira de proteção. E aí, ela, tudo, até para comprar roupa sou eu. Né? Então, assim, eu acabei anulando algumas coisas dela. Eu acabei entendendo que eu era tudo, me coloquei no papel de mãe dela, eu era tudo e era o que eu queria, não necessariamente o que ela queria. E agora a gente está viajando direto todo final de semana porque ela quer ir para o interior, então a gente faz o que ela quer. A gente tenta ouvi-la, coisa que a gente não fazia antes, porque são coisas que agradam a ela, que a deixam feliz e que para mim, por mais seja sacrificante, é só um pouquinho. Então eu consigo suportar, se ela suportou tanta dor, eu consigo suportar um sacrifício aqui, um sacrifício ali, uma mudada de rotina aqui, uma mudada de rotina ali. E isso com a mãe é fácil, com os outros às vezes não. Então eu preciso ampliar essa visão para eu conseguir ser alguma coisa para alguém, para aquele que está ao meu lado. É o famoso que a gente fala, mãe, eu cuido de você, né, nesse lugar, mas eu continuo sendo filha. Você é a grande e eu sou a pequena, né, Ana? Essas frases a gente... E às vezes eu me coloco nesse lugar também. Eu falo aqui, eu sou só pequena, mãe, você é que sabe, né? É fácil a gente sair do nosso papel. E é tão bom quando a gente se coloca nesse lugar de filha. É tão bom ser filha, né? Tão bom se ver pequeno ali com os nossos pais. É muito bom isso. Meu pai já faleceu há muito tempo, já tenho quase 20 anos. E né, eu estou com a minha mãe. E é tão bom esse movimento de só ser filho, só ser filha. Muito bom isso. Sim, sim. Estar no nosso lugar é muito bom. E aí é o lugar que a gente tem força. Eu vou passar para a doutora Isabel fazer já a gente está indo para o final, as nossas considerações. Eu sempre falo que a gente poderia ficar aqui falando muito, muito, muito mais. Aqui é uma pincelada do que esse tema traz, né, Ana? Tem muita coisa para se falar. Eu acho que só com as ordens que você trouxe, os exemplos que você trouxe, já deu para a gente perceber a profundidade. Tem uma noção, isso. Tem muita coisa, e aí a gente com certeza. Depois em algo mais amplo, sei lá. Minha cabeça aqui já está girando. Igual a Mas minha. eu vou passar para a doutora Isabel para fazer as considerações finais. Tô aqui ouvindo, eu estava ouvindo a doutora Andréia, estava ouvindo a doutora Kátia, o Roberto, a doutora Ana. A gente vai fazendo todo na verdade, é um recorte, porque a gente está falando do idoso, mas eu já linko em várias
em vários temas e acabo chegando na questão da violência. A gente nós já falamos da questão da violência contra a mulher, a gente tratou da violência contra o idoso, e tem uma violência que, para mim, não existe maior violência, porque quando você pratica um ato, seja físico ou emocional, enfim, contra um outro ser humano, contra qualquer outro ser vivo, para mim é pavoroso, e principalmente quando é para uma criança. Então a gente vai percebendo que são comportamentos, e o sistema está muito assim, porque você vai começar a olhar de uma outra forma, você começa a se enxergar. Vocês estão falando aí da questão do idoso, como você olha, se coloca no seu lugar de filha, né? Enfim. E às vezes eu percebo que eu me coloco no lugar da minha mãe, mas aí eu dou um passo atrás e falo, não, ela que precisa decidir. Esses dias de pandemia, onde eu falei para ela, falei, olha, eu preciso andar. Eu falei assim, olha, eu não posso te prender. Minha mãe é totalmente, graças a Deus, assim, tem uma saúde muito, ela é muito abençoada nisso, e ela gosta de andar. Então ela coloca a máscara e ela se protege e ela vai. E um dia eu falei, eu não tenho como prender. Ela não sai assim para qualquer lugar, mas assim, ela gosta de comprar as coisas dela. Às vezes eu falo, não, eu faço para você, eu pago suas contas, mas ela quer ter essa autonomia. E um dia eu entendi que assim, eu vou criar conflitos com ela, e assim, como a Roberta colocou, são coisas que é o lugar dela, que ela precisa fazer e ela quer fazer. E assim, se eu ficar podando ela, daqui a pouco eu tiro toda a autonomia dela. E se ela pode, e se ela quer fazer, eu tô aqui. Se ela me pedir, eu farei. Mas se ela entende que é o espaço dela e assim ela se sente útil, então, assim, eu tô aqui para todo o suporte, né? E é isso, a gente vai como colocou a doutora Miriam, né? A gente vai se desconstruindo, né? A cada dia. E esses encontros, eles têm me deixado dessa forma. A gente se desconstrói ali, aí naquele dia você dá aquele passo que você fala, aqui não foi bacana, e é uma evolução, né? Hoje eu conversava com uma colega que, assim, a gente... não é que a gente decide mudar e daqui uma semana a gente mudou, não. É uma evolução, né? Um caminhar. E a gente vai... É um processo. Gratidão a cada uma de vocês, ao Dr. Celso, também que a gente fala uma, né? Mas tem o Dr. Celso aí conosco. Gratidão a esses movimentos, Roberta. Parabéns, doutora Kátia, por aceitar daí o desafio. E espero que em breve a gente possa estar juntos aí na nossa inauguração da sede, com diversos projetos em andamento. E, doutora Ana, nossa gratidão. Obrigada. Nosso abraço aí para os nossos colegas. Abraço virtual, né? Agora é só no abraço virtual, né? No virtual, mas quem sabe aí num congresso, num encontro aqui ou aí, a gente possa... Sim, vamos jogar para o universo aí, jogar no campo, agir. Eu já tinha programado que eu ia esse ano, né, para o Ceará para conhecer o projeto, mas enfim, vamos ver como que será. Eu vou passar para a doutora Kátia também fazer as considerações dela finais. Gente, assim, é tanta coisa linda que a gente ouviu aqui, que eu tô assim, perdendo tanta coisa para falar, e agora, assim, na verdade, eu só ia concluir dizendo que o seguinte, que na verdade, essa pandemia, a gente precisa olhar para o lado bom das coisas também, né? Eu acho que essa pandemia veio para nos ensinar muita coisa, para olhar para dentro de nós mesmos, para os nossos próximos, mais próximos, né? E na verdade, eu acho assim, o amor, ele também é contagioso, né? Então, se cada um se preocupar em fazer o melhor de si, diante de qualquer circunstância, de qualquer pessoa que está ali necessitando de uma palavra, enfim, né? Necessitando de nós estaremos tratando da saúde da nossa sociedade como um todo, e isso vai refletir diretamente na nossa saúde, porque eu acho que nós somos todos um só, né? Estamos todos
incluídos numa única sociedade, e enquanto essa sociedade estiver tão doente como estava sendo, né, nessa louca, nesse estresse todo, isso reflete na saúde de todos nós, de cada um de nós. Então, eu acho que é o momento da gente começar a fazer o melhor de si, e isso vai refletir na melhora da nossa vida lá para frente, enfim, né? Gente, muito obrigada, eu adorei o convite. Ana, obrigada pela Um prazer, Kátia. Estou encantada. E doutora Isabel, obrigada. Eu que estou entrando agora na OAB Itaquera. Não, agora não, né? Eu já estou na OAB Itaquera há muitos anos. Sim. Comissão. Enfim, muito obrigada. Vamos ter muito trabalho ainda juntas pela frente. Deus queira. Gente, obrigada. Como diz o direito sistêmico, gratidão. Gratidão. Com certeza, trabalho é que não falta. O doutor Celso nos informa aqui pelo chat. Sinto que nossa OAB Itaquera é congruente com os princípios da Hellinger, sem dúvida. Eu acho, como a Daniele falou ontem, realmente o quanto eles são conectados, o quanto eles têm um olhar diferenciado, e eu percebo por outras comissões que eu já participei, por outras casas que eu frequentei, o quanto realmente nesse sentido eles fazem diferente, respeitando tudo, né? Respeitando tudo que veio antes, mas com propostas de dar um passo a mais. E eu percebo isso também nos colegas que estão à frente de comissões, enfim. E eu fico muito feliz em fazer parte da OAB Itaquera. E, Ana, nesses encontros eu tenho tirado algumas frases sistêmicas dentro daquelas cartas sistêmicas de recursos que eu adoro utilizar como recurso para as constelações, para os grupos. E acho que saiu assim e sempre elas são muito pontuais, né? E saiu aqui: pai, eu tomo a vida que recebi de você e vou fazer algo de bom com ela. Então, tanto para pai quanto para mãe, né? Tomamos a vida desses pais e a gente pode fazer algo de bom com ela, né? Da forma perfeito. que Acho que fechou perfeitamente, né? Então, assim, foi para consagrar que a gente vem conversando. Eu quero agradecer imensamente que você agradeço o convite, trazer essas reflexões. E eu fico feliz. Eu falei já e sempre gosto de repetir: as pessoas que eu escolhi são pessoas que eu acredito no trabalho, confio nas coisas. Não que tem outros que não confio, mas assim, para cá, eu acho que, de alguma forma, pessoas que estão nesse movimento e que olham com tanta amorosidade, né? Que colocam tanta amorosidade no trabalho. E tantas pessoas, foi tão fácil, porque vocês falam assim tão rapidamente, né? Então, algo que era para ser 2 dias por semana, virou quase que diário, enfim. E tá tudo certo, estamos a serviço, né? O propósito E eu vou deixar, então, você para encerrar aqui o nosso encontro com as suas considerações finais. E como a doutora Isabel falou, quando a nossa casa estiver aberta, você esteja já super convidada para vir conhecer. Não, já quero. Gente, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, né, Roberta, por ter me convidado, a todos vocês, dizer que, assim, eu me sinto muito privilegiada de ter encontrado o direito sistêmico na minha vida. Eu só agradeço todos os dias por me possibilitar conhecer tantas pessoas maravilhosas, mesmo que a gente não se conheça pessoalmente, né, Roberta? Mas essa é uma conexão que acontece naturalmente. Agora já estou conhecendo vocês. E isso é muito bom, a gente vai se conectando, né? Isso é maravilhoso, principalmente nesse momento de pandemia. Como é bom ver que movimentos bons acontecem, não é mesmo? Tanta coisa ruim que a gente escuta, mas coisas boas acontecem todos os dias. E isso é muito bom, gente. Então, assim, eu quero agradecer e falar o mesmo, né? A comissão aqui em Fortaleza, a gente está aí com 6 meses, mas aí veio a pandemia, então a gente só teve 3 meses aí de atividade, mas Roberta também, sinta-se convidada, vocês. E vamos continuar desbravando aí, cada um nos seus segmentos, para que a gente possa estar sempre levando coisas boas. E obrigada, gente. Gratidão. Gratidão imensa.